Glória a Deus. Shalom, meus irmãos. Seja muito bem-vindo, você que vai nos acompanhar aqui pelo nosso canal do YouTube, esta gravação. Seja muito bem-vindo. Que Deus ele possa transbordar sobre o seu coração, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração através não somente desta mensagem, mas de todas as mensagens que é compartilhada aqui no Tropa de Elite de Jesus. Amém? Glória a Deus. Te convido também, irmão, se você desejar, venha fazer parte aqui ao vivo conosco nas reuniões na sala Zoom. Isso será uma bênção. Irmãos, essa semana passada ou retrasada, agora não recordo, a Fábio tinha, normalmente quem faz aqui a faxina da casa, né, de cima a baixo, aqui normalmente é ela. E esses dias nós começamos e faz comida daqui, faz comida dali, e começou a sobrar algumas comidas. E aí você sabe, né, a gente vai guardando em pote, e vai colocando na geladeira. Quando tu vai ver, tem um monte de comida lá, tu tem que ver o que tá bom e o que estragou, tem que jogar fora. A gente não costuma jogar comida fora, tá, irmãos? Mas às vezes acontece. E esses dias ela pediu para eu dar uma olhada na geladeira, disse, olha, dá uma olhada ali, vê se não tem alguma comida que já passou do tempo, né? E tira, vamos jogar fora. Não tem muito o que fazer, e ainda mais com esses calores, né? E aí eu abri a geladeira, aí fui tirando alguns potes. E daqui a um pouco comecei a olhar aquela geladeira, tinha alguma coisa estranha. E aí eu me disse, não, irmão, isso aqui não tá certo. Tá muito sujo isso aqui, eu vou limpar. E ela não tinha pedido para eu limpar a geladeira, que normalmente ela que limpa, né? Só tinha pedido para eu tirar uns potes. Eu disse, não, eu vou limpar essa geladeira. Eu comecei a arrancar tudo de dentro. Arrancar tudo, e aí aquela faxina geral. E isso foi tão legal que enquanto eu estava limpando a geladeira, né? Aí o senhor começou a falar comigo a respeito da geladeira e desse processo de limpeza, né? Porque a geladeira é o local onde você guarda o seu alimento, né? Onde você guarda todo o seu mantimento. E aquilo começou a falar comigo na questão espiritual, né? Onde a geladeira é o lugar onde que eu guardo o meu alimento. E como que está a minha geladeira? Será que eu estou limpando ela com frequência? E aí o senhor já falou comigo em relação ao meu coração. Porque toda palavra que eu recebo do Senhor, a palavra é boa, mas aonde eu tenho guardado essa palavra? Será que o local onde que eu tenho guardado essa palavra, será que está limpo? Porque assim como se eu guardar o alimento em casa, numa geladeira que está suja, ela pode, né, eventualmente vir contaminar essa comida, esse alimento. E será que se eu não manter o meu coração limpo, o meu coração puro diante do Senhor, será que toda palavra que eu recebo pura do Senhor, será que quando eu compartilhar, será que eu não estarei contaminando esta palavra? E o Senhor começou a fazer eu me atentar para isso. Como está o meu coração? Como é que está teu coração, irmão? Nós vemos, inclusive essa semana, se deu início a um novo mês, né, no calendário de Deus, mas nós recém saímos de um mês chamado Kislev, que é um mês de purificação, ao qual nós vemos o mês inteiro compartilhando a respeito disso, né? Da purificação. E justamente no finalzinho desse mês, o Senhor me trouxe isso. Como é que está o teu coração? Será que está limpo o suficiente? Será que não está na hora de tirar uns potes aí de dentro? Algumas comidas velhas que já não presta mais? Comida que alimentou até aqui? Porque, irmãos, todo o alimento que nós recebemos espiritual nos trouxe até aqui. E daqui para frente? Claro que tudo que é a base do evangelho, Cristo, você não vai substituir. Mas precisa de revelações e direções do Senhor, precisa se renovar. Tem coisas que para você avançar, você precisa de uma direção do Senhor em cada tempo. Caso ao contrário, você não teria feito ciclos, os ciclos de Deus, os tempos de Deus. Não é mesmo? E se você pegar uma geladeira onde que você entulha de comida, daqui um pouco vai chegar um ponto que você não vai mais ter onde guardar. Então, para entrar o novo, o velho tem que sair. É aquilo que já não presta mais para aquele tempo. Você tem que renovar. E além do mais, você precisa manter essa geladeira limpa para que ela continue sendo, né, que ela continue
desempenhando o seu papel, que é conservar o alimento. E da mesma forma é o nosso coração, irmãos. Se nós não tiver com frequência limpando o nosso coração, daqui um pouco ele está entulhado de um monte de coisa e aquilo que é novo da parte de Deus não consegue entrar. Nós não conseguimos guardar no nosso coração. E hoje eu até trouxe alguns textos aqui para nós observarmos a importância do nosso coração. Por isso que o Senhor ele deixou nas Escrituras a respeito do nosso coração. Por isso que a partir do nosso coração sai todas as coisas para a nossa vida. Imagina um coração que não consegue perdoar. Irmãos, a falta de perdão é um pote cheio de comida velha dentro de uma geladeira. Então, isso estou citando um deles, um exemplo, mas tem tudo quanto é tipo de exemplo que você pode estar guardando mágoa, algum sentimento ruim, sei lá, tantas coisas, irmãos, tantas coisas que às vezes nós vamos guardando no nosso coração e que não faz sentido. O rancor, a falta de esperança, a falta de confiança no Senhor, tudo isso às vezes nós vamos guardando no nosso coração e nós precisamos de vez em quando abrir a geladeira e fazer um limpa. Ou nós precisamos que alguém, uma hora, abra a geladeira e diga assim, olha, tá na hora de fazer uma faxina aí, tem que dar uma limpadinha, né? Então é necessário que a gente observe como é que está o andar da carruagem do nosso coração, como é que estão. Então quero deixar aqui alguns textos, procurei já deixar separado aqui para que fosse mais prático. Lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, o Senhor ele diz assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Alguns versículos dizem assim, deles procede as saídas da vida. Mas veja então, irmão, se a fonte de vida ela vai proceder do coração, imagina como que está a sua vida. E se você compartilha a sua vida com outras pessoas, como que você tem compartilhado? Será que é algum alimento contaminado? Ou se o seu coração estiver puro, pensa, irmão, se o seu coração está puro, você vai compartilhar a vida pura para o seu próximo. Por isso que o Senhor deixa aqui no texto, guarda de tudo que você pode guardar. Guarde o seu coração. No mesmo texto ali em Provérbios, no capítulo 7, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim, meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e, olha só, e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-o nos teus dedos, ou seja, no teu fazer, e escreve-os sobre a tábua do teu coração. Olha que tremendo isso aqui. Tábuas do teu coração. Agora eu fico me perguntando, como é que está a tábua do teu coração? Será que já está cheio de escritos? Será que tem espaço para o senhor escrever mais um pouquinho? Ou precisa tirar ainda mais umas cracas aí desse coração? Precisa fazer uma faxina, uma limpeza? Irmãos, quando nós deixamos o nosso coração cheio de coisas que não servem mais para nada, você só vai ter olhar para aquelas coisas que já estão ali. Deus ele está te mostrando, às vezes, um buffet fora de casa, ou, enfim, que está em cima da sua mesa, mas você só consegue olhar para a geladeira que já está cheia de coisas podres, coisas velhas, entulhadas. Deus ele tem uma infinidade de bênçãos, uma infinidade de coisas para nos trazer. Só que o que que a gente olha? Para aquilo que está no nosso coração, aquela mágoa, a falta de perdão, aquelas tranqueiras, tudo que a gente vem carregando, que o mundo vem colocando dentro de nós. E como a gente não vai fazendo essa faxina, essa limpeza, os nossos olhos vai ser só o quê? Só o nosso coração, aquilo que está ali, aquilo que está magoado. Quando eu vou olhar aqui para a geladeira, a Fábio até sabe, que às vezes quando eu pego para fazer uma faxina, irmãos, eu jogo tudo fora. Eu jogo fora, eu não é papel, coisa que fica guardado que eu jogo fora mesmo, não gosto de acumular. Então imagina se você pegar dentro da sua geladeira ali
e tiver cheio de pote. Pensa, irmãos, aquela comida ali há tanto tempo, e aí você vai olhar para isso, meu Deus, não há um renovo, não há nada de novo na minha geladeira. E aí, às vezes, nós começamos a culpar Deus. E aí, Deus? E aí, Deus tem que dizer assim: meu filho, você tem que abrir espaço para o novo. Como é que você vai querer que eu coloque coisas novas para que você se alimente se você já está com a geladeira entulhada de coisa velha? Então, isso não depende somente de Deus. Às vezes nós queremos esperar que Deus faça, sim, ele faz, irmãos. Mas tem coisa que ele vai dizer assim: vai lá e faz. Vai lá e faz essa faxina. Vai lá e se purifica. Libera o perdão, libera o teu coração. Deixa as coisas velhas para trás. Você quer viver um novo, mas se alimentando de coisas velhas, isso não vai dar certo. Olha lá em 1 Samuel, como que nós temos clareza de que o Senhor, ele atenta para o nosso coração. 1 Samuel, vocês sabem, falando ali sobre o futuro rei Davi, no caso, naquela época, né? Ele ainda não tinha sido ungido rei, mas foi quando Samuel foi então na casa para ungí-lo rei. E aí o Senhor diz assim para ele, né, em 1 Samuel 16, a partir do versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, irmãos, a nossa geladeira é uma geladeira boa, é uma geladeira até relativamente nova. Mas adianta eu ter uma geladeira de última geração com comida podre dentro? Então, de nada me adianta eu olhar para a aparência se o que tem dentro não é bom. Por isso que nós precisamos sempre renovar. Renovar. Ficou muito tempo, tira. Irmão, se está com um sentimento ruim, compartilha com o teu líder, com o teu discipulador, abre o seu coração, procura limpá-lo. Entra no teu quarto e ora ao Senhor, diz, Senhor, estou com isso aqui no meu coração já, ó, há tempo, não quero mais, não me faz bem. Tira isso, arranca isso do meu coração, para que entre algo novo. Por quê? Porque quando eu for compartilhar um alimento com alguém, vai sair do meu coração. Eu não quero compartilhar algo ruim. Eu não quero compartilhar um alimento estragado, um alimento velho, um alimento que nem eu mesmo mais quero comer. E aí eu quero dar para outra pessoa. Eu não quero mais isso. Faz essa faxina em mim, Senhor. Limpa o meu coração. Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então aqui o Senhor ele nos deixa bem claro que ele é o que sonda os corações. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Então, irmãos, não adianta, nós podemos falar algo com a nossa boca, mas vai ser a nossa atitude, vai ser aquilo que está guardado no nosso coração que vai contar. Né? Vou só abrir um parênteses aqui e falar em relação ao que nós tínhamos orado no início, em relação às ofertas e dízimos. Irmão, a oferta e o dízimo você entrega no seu coração, primeiramente. Você não entrega a oferta, o dízimo ou primícia quando você for fazer o Pix, ou quando você for entregar pessoalmente, ou quando você for fazer um depósito. Não. O Senhor ele já recebe a sua oferta, o seu dízimo, quando você pensou. Ah, eu vou fazer esse ato. Quando você pensou, é porque já estava no seu coração. Ali o Senhor já recebeu, porque ele sonda a intenção do seu coração. Por isso que nós vivemos falando, irmão, quando você for fazer estas coisas, faça tendo compreensão, sabendo o que você está fazendo, para que você faça de coração, compreendendo, eu vou fazer isso de coração, reconhecendo por gratidão, eu reconheço o Deus que eu sirvo, eu reconheço o que Deus fez. Então, quando você faz isso, você faz de coração. Porque se você não faz de coração e faz por obrigação, irmãos, me desculpe, sinto muito, mas você não está na graça, você ainda está na lei. Porque você faz as coisas por obrigação. Porque quando era a lei é lei, já diz, é lei, você tem que fazer, é obrigação. Mas na graça não, irmãos. Na graça você faz por reconhecimento. Hoje eu estava lendo aqui em Êxodo, e
Quando o Senhor ele tira o povo do Egito, e o Senhor vai estabelecer, então, essa aliança com o povo, que o Senhor vai dar as ordenanças aqui para Moisés, então, construir o tabernáculo e todas as coisas do tabernáculo. Primeira coisa que o Senhor pede para que o povo me traga uma oferta. Só que logo abaixo ele vai dizer assim, uma oferta voluntária. Por quê? Porque ele queria receber de coração, não de obrigação. Então é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Tudo que você for fazer para o Senhor, você tem que saber o que você está fazendo, porque aí você vai estar fazendo de coração. Por isso que o Senhor me entregou essa palavra aqui hoje, para me chamar a atenção sobre isso. Olha, mantenha, limpe seu coração, para que tudo que você for fazer para mim, que seu coração esteja limpo, para que o alimento que você for receber não seja poluído, não seja contaminado, e muito menos o alimento que você vai compartilhar com seus irmãos também não seja contaminado por alguma coisa que aconteceu contigo. E como é que nós vemos isso, irmãos? Simples, quando você vê, às vezes, um pastor subir em cima de um púlpito, pegar o seu microfone e metralhar o povo da igreja. Mas por quê? Ah, porque ele teve, às vezes, uma questão particular, alguma ofensa particular, e ele descarrega aquilo em cima da igreja. O que é isso? Alimento contaminado, irmãos. Às vezes o povo da igreja não tem nada a ver com o que o pastor sofreu no particular. Por isso que nós precisamos sempre estar sarando o nosso coração, compartilhando nossas mazelas com Deus, limpando. Para quê? Para que quando fluir, como diz o Senhor, quando jorrar o rio de águas vivas, que essas águas sejam vivas e não poluídas. Que o rio esteja limpo, porque vai vir de dentro, do interior, do nosso coração. Mas para isso, nosso coração tem que estar limpo. Nós precisamos fazer essa limpeza, a purificação. Amém? E assim também com os meus irmãos, porque, irmãos, vocês vão estar discipulando pessoas também. Ah, mas eu não discipulo ninguém fora. De repente você discipula o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, ou até mesmo os seus filhos, até mesmo os seus filhos, os seus parentes. Então, como que está o seu coração? Porque eles vão ver, eles vão notar, irmãos, que você está fazendo, servindo ao Senhor de coração. Você ama. Irmãos, como que você vê uma pessoa, né, num trabalho, por exemplo? Vamos para a parte natural. Como que você vê, identifica uma pessoa no trabalho? Você olha assim, tem uma pessoa que faz aquilo, irmãos, sabe? Com paixão, que realmente ama o que faz. E tem uma pessoa que tu vê nitidamente que ela faz porque é uma obrigação. Você vê quem está fazendo de coração e quem não está. Então, se no natural, para as coisas naturais são assim, eu creio também que no espiritual é da mesma forma, principalmente que nós estamos diante de um Deus que sonda os corações. Um Deus que não olha para a aparência, mas que olha o quê? O coração. Não é mesmo? Glória a Deus. Salmo 51. Esse Salmo 51, nós vamos observar que foi depois, né, que Davi fez a estripulia dele, e o profeta Natan, então, veio trazer a orientação, né, para ele. Foi mais ou menos o que a Fabi fez comigo. Disse, olha, dá uma olhada nessa geladeira aí. E aí eu fui olhar, tava suja. Eu disse, meu Deus, Senhor, vamos fazer uma faxina. Então, irmãos, não fique bravo com a pessoa que daqui um pouco vai chamar a sua atenção, dizendo, e aí, como é que está o seu coração? Antes de você ficar bravo com a pessoa que está te alertando, observe mesmo seu coração, faça, né, uma análise de si mesmo, examine-se a si mesmo, como o texto bíblico diz, né? Examine seu coração para ver. Se caso o seu coração estiver puro e limpo, amém, irmãos. Glória a Deus. Mas é interessante que a gente observe. A partir do versículo 1, ele vai dizer assim: tem misericórdia de mim. Aqui já começa Davi fazendo da maneira correta. Tem misericórdia de mim. E é isso que nós precisamos fazer. Hoje à tarde eu achei tão bonito, né? A Áurea, ela ficou é, com o coração pesado dos erros, né, que ela cometeu. Ela disse, não sei se é um erro ou um pecado. E, não, pecado é pecado. Mas, enfim, o que é pior? É nós cometermos o pecado e não reconhecer e achar que nós estamos tudo ok? Ou você é cometer o pecado, mas ir para os pés do Senhor?
Veja, Davi pecou, e pecou feio aqui. Mas o que que ele fez? Ele foi recorrer aos pés do Senhor. E tanto é que, como é que Davi é reconhecido? Como o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, a questão nem é tanto o pecado, é sim a atitude que eu tenho após o pecado. Se é de reconhecer ou não. Esse foi o problema de Lúcifer. Ele manteve um coração altivo. Para ele ainda estava certo. E Davi aqui não, ele reconheceu. E assim que ele começa, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Olha que lindo isso aqui. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra mim contra ti somente, contra ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que tu pusesses ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, olha só, purifica-me e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Sustém-me com com o espírito livre. Irmãos, e realmente nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Porque cada vez que nós pecamos, cada vez que nós permitimos a sujeira entrar no nosso coração, nós nos entristecemos. Por quê? Porque nós temos alguém dentro de nós que é o Espírito Santo, que ele é que nos convence. Não precisa ninguém dizer para você que você pecou. O Espírito Santo, ele te deixa claro, você sabe, você já tem entendimento que você fez errado. E muitas vezes nós nos entristecemos. Mas aqui está o remédio. Vamos recorrer ao Senhor, aos pés do Senhor. Vamos declarar, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Me limpa, me faz ser puro, renova o meu coração, restaura em mim a alegria da salvação. Por quê? Porque o pecado que eu cometo realmente me deixa triste, porque eu sei que é errado. Mas assim como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então nós precisamos clamar ao Senhor. O apóstolo Paulo ainda vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? No 13 ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha só, tu vê, o Senhor aqui, ele faz primeiro todo um concerto. Olha, Davi, ele deixa uma chave nesse texto, nesse capítulo, irmãos, do processo de você, primeiro, reconhecer o seu pecado, segundo, recorra a quem você realmente tem que recorrer, que é a Deus. Reconheça que você pecou é contra ele. Reconheça que você precisa ser limpo. E mais do que isso, agora peça para que o Senhor te limpe, para que ele te dê um coração. Irmãos, quando eu falo isso, de mencionar o Senhor, isso é dependência. Porque eu sei que eu reconheço que eu errei. Eu sou falho. Agora eu vou recorrer a quem? A Deus. A quem me sustenta. É Ele que pode me limpar. É Ele que pode me dar um coração novo. É Ele que pode restaurar a minha alegria, para daí só então eu ensinar aos transgressores, para daí então eu falar aos pecadores e eles se converterão a ti. Por quê? Porque Davi ele não queria compartilhar com os transgressores e com os pecadores o coração que ele estava, um coração caído, um coração de pecador. Ele primeiro precisou restaurar, limpar o seu coração daquilo que ele tinha feito. Esse processo que nós precisamos fazer, irmãos. Cuidar desse nosso coração.
Cuidar como é que está? Como é que está o alimento que está dentro de nós? Será que aquilo que está dentro de nós, será que serve para eu compartilhar com outros? E por que que eu necessito dessa transformação? De cuidar do meu coração, limpar, pedir para que o Senhor transforme, para que daí então eu possa fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque se não, irmãos, você vai fazer o que você precisa fazer com o coração errado. E talvez o teu servir a Deus não vai sair do jeito que era para sair. Quem lembra aqui de José, os filhos de Jacó? Como é que começou a história de José? Você vai ver que José ele era um filho, aos olhos de Jacó, do seu pai, ele era um filho diferenciado, tanto é que ele recebeu uma túnica colorida, era diferente. Isso aponta para a quê em nós hoje? Cada um de nós aqui, todos nós somos iguais? Não, irmãos, cada um aqui tem um dom diferente, cada um tem um propósito diferente, mas todos nós somos irmãos. Mas o Senhor tem dado algo diferente para cada um de nós. O Senhor tem dado uma túnica diferente e colorida para cada um de nós. Qual que é o problema? Qual foi o problema de José? Quando o Senhor deu o sonho para ele sonhou que os feixes dele ia reinar sobre os irmãos, que os dos irmãos iam se curvar ao dele. E ele ficou com aquilo no coração. E os irmãos, naquele momento, não gostaram. Como assim? Você vai reinar sobre nós? Você vai governar sobre nós? E os irmãos não gostaram. Aquilo ali causou a ira dos irmãos. Então, o que que eu vejo? Que José, ele tinha o seu propósito, sim, mas o coração dele estava errado. Porque o que que aconteceu, irmãos? Por isso que José teve que passar por todo aquele processo. Porque quando ele chegou a governador, o que que ele fez? Agora ele tinha poder para governar sobre os irmãos, mas com o coração transformado, ele não exerceu a sua função. Agora que ele podia governar, ele serviu. Mas se ele fosse governador lá no início, jovem, ele ia governar. Talvez ele transformaria os seus irmãos em escravos. Por isso que nós precisamos do processo e trabalhar o nosso coração. Porque se eu for desempenhar aquilo que eu preciso fazer para Deus com o coração errado, ao invés de eu servir os meus irmãos, eu coloco eles como escravo. E veja que quando ele pegou então, né, o seu cargo de governador, ele serviu toda a sua casa, toda a sua família. Eu tenho poder agora para governar sobre vocês, mas eu decido, através do meu coração transformado, servi-los. Busque o meu pai, busque a casa do meu pai. Eu vou preparar um local para que vocês estejam seguros. E que agora, na fome, eu vou preparar um local para que vocês tenham um alimento. É a transformação do coração. Se eu não tiver o coração correto, irmãos, ao invés de eu servir, eu vou castigar. Eu vou servir uma comida que não vai ser boa. Eu vou servir um alimento cheio de mágoas, cheios de falta de perdão, de rancor. E isso não vai ser bom para aqueles que estarão se alimentando. Por isso que o Senhor precisa sarar essa terra. O Senhor precisa fazer uma faxina. O Senhor precisa colocar a mão dentro de nós e arrancar tudo aquilo que há de ruim. É fácil? Não, irmãos, não é fácil. E tem coisas em particular aqui para cada um que nós precisamos ser radicais, irmãos. Para coisas radicais necessitam de medidas radicais. E o pecado é algo radical. Por quê? Porque o pecado é algo contrário ao Senhor. Totalmente contrário à vontade do Senhor. Então, se eu observo que o pecado é algo radical, as minhas medidas para evitar o pecado têm que ser radical também. A limpeza do meu coração tem que ser por completo, tem que ser radical. Tem aquele, né, exemplo que a gente dá, uma maçã podre, uma laranja podre numa caixa vai contaminar todo o resto. Nós usamos isso para outras pessoas, às vezes em denominações e igrejas, mas nós não olhamos para dentro de nós, que às vezes uma falta de um perdão, uma mágoa, uma tristeza, às vezes, com o irmão, às vezes uma palavra que o irmão me falou, me comunicou errado, ou que eu compreendi, às vezes, errado do irmão, aquilo já criou algo no meu coração que já não vai andar correto. E nós precisamos liberar isso, irmão. Não podemos deixar tranqueira no nosso coração. Tem coisas muito mais importantes que o Senhor ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas.
Lá em Romanos 6:17, ele vai dizer assim, Romanos 6:17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma da doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Então, o que que o apóstolo Paulo aqui ele está falando, irmãos? Graças a Deus que vocês serviram ao pecado. E vocês serviram ao pecado de coração. Porque quando vocês colocaram o pé na lama, vocês não colocaram só um, vocês mergulharam na lama. Ou seja, ao pecado vocês serviram de coração. Mas agora vocês foram libertos. Vocês foram retirados da lama para servir ao Senhor. Só que você foi retirado da lama, mas ainda precisa ser limpo. Agora, quando você for limpo, sirva o Senhor de todo o seu coração. Mas para isso você precisa estar limpo. Precisa estar limpo. Um coração sujo vai atrapalhar a obra. Um coração cheio de coisas velhas vai atrapalhar sua caminhada. Não vai conseguir transmitir aquilo que precisa ser transmitido da parte de Deus. É o que nós estávamos falando hoje à tarde. A luz que vai brilhar de dentro de você não vai conseguir brilhar. Por quê? Porque é a mesma coisa que você pegar um lampião e deixar muito tempo pegando poeira. Quando você acender, ele não vai dar toda a sua força por causa da poeira, a sujeira que está por fora. Agora, experimenta você limpar e lavar. Irmãos, isso vai iluminar a casa inteira. Isso fala muito do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 45. Ele vai dizer assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, como é que está o seu coração? Está cheio de coisas boas? Está um banquete? Ou está cheio de comida velha? Ou está cheio de tranqueira lá de anos? Então, assim como está o seu coração, assim vai estar a tua comunicação. Por quê? A Bíblia vai clara. Assim como a boca fala, do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de renovo da parte de Deus, cheio de águas claras, de coisas limpas, é isso que vai transmitir. São águas limpas, puras, não passa por nenhum filtro. Agora, se tem um filtro da mentira, se tem um filtro ali da avareza, da soberba, irmãos, como é que eu vou transmitir essa água de dentro de mim? Do que eu estarei falando? Você pode observar o coração da pessoa pelo modo com que ela fala. Você pode observar. As pessoas, aquilo que ela tem tanto dentro do seu coração é o que ela mais fala durante o dia. Você pode observar em todas as áreas, em todas as áreas. A pessoa, quando ela frequenta muito um local, se ela gosta tanto daquele local, você pode ver, ela vai sair daquele ambiente, mas ela vai falar daquele ambiente para outros. Se a pessoa costuma frequentar uma festa, uma balada, você pode ver que quando ela sair, ela vai falar para os amigos daquela balada, porque é aquilo que está dentro do coração dela. Ela gosta de viver aquilo. Agora, quando eu estou com meu coração limpo e sirvo ao Senhor e amo fazer aquilo para o Senhor, e meu coração não tem mais nada, não está preso a nada, somente ao Senhor. Qual que vai ser a minha conversa? Qual que vai ser o meu caminhar, o meu falar? Irmãos, às vezes a gente fica até perdido em conversar com outras pessoas de outros assuntos, porque às vezes a gente nem tem muitos outros assuntos. Nós gostamos mesmo de falar de Bíblia, gostamos mesmo de falar do Senhor. Né? Claro que de vez em quando a gente se intera de outros assuntos, né, para que a gente tenha um acesso. Mas, digamos assim, o outro assunto não é o foco é só ter essa entrada. Quando a pessoa der abertura, irmão, a gente coloca alguns princípios, né? Por quê? Porque é aquilo que está dentro do nosso coração.
Nós amamos isso. Então, quanto mais nós nos enchermos da palavra do Senhor, nós vamos começar a fazer o quê? Vou olhar o meu coração. Pô, eu tenho a palavra do Senhor, que é espírito e vida, mas eu tenho algo no meu coração que é ruim, uma lembrança ruim do passado, coisas do passado. Eu vou tirar isso aqui. Isso aqui já passou, já ocupou o espaço que tinha para ocupar. Agora eu quero algo novo. E vou me enchendo do Espírito de Deus. O que vai começar a sair de mim? Coisas novas. Aí você se livra de coisas mundanas e se enche de coisas espirituais. Antes você falava e alimentava as pessoas com coisas do mundo. Agora você alimenta as pessoas com coisas espirituais. O seu jorrar era para a terra. Agora o seu jorrar era para o céu, para a eternidade. Muda tudo. Muda tudo. Por isso é importante, meus irmãos, de vez em quando nós fazermos essa limpeza, essa análise, né, no nosso coração. Tem um texto lá em João 4, que é um dos textos que eu amo. É um dos textos assim que mais trabalha no meu coração. É esse texto em João 4, que é o encontro do Senhor com a samaritana. Esse texto aqui, irmãos, ele fala justamente das nossas vidas, de nós como adúlteros, né, tendo várias esposas, perdão, vários maridos, né, nós tendo um relacionamento espiritual com muitos deuses, e aí chega o verdadeiro marido e ele muda o destino, ele muda o nosso destino. Aquilo que alimentava o nosso coração, que era da terra, que passou por um, dois, três, quatro maridos, quando vem o verdadeiro, ele muda o nosso coração. Ele coloca uma água viva da qual você não terá mais sede, que vai jorrar para outros. Veja que aquela mulher, quando ela já vinha tirar água num horário diferente das outras, porque eu creio que ela tinha muita vergonha por quem ela era perante as pessoas da cidade. Mas a partir do momento que ela recebe água viva dentro dela, que gira uma chave dentro do coração. Quando Cristo ele limpa o seu coração, o que, que é a primeira coisa que ela faz? Irmão, ela corre para a cidade para falar para os homens. Não foi nem para as mulheres, foi para os homens da cidade. Por quê? Porque agora o que ela tinha para jorrar de dentro dela não era mais os adultérios, os vários casamentos, ela tinha algo eterno para jorrar naqueles homens. Tanto é que os homens creram nela e vieram conferir. Olha o que faz a limpeza de um coração, a mudança de um destino. E aí ainda o Senhor diz assim, no versículo 31, quando seus discípulos tinham ido buscar comida para ele. Diz assim, enquanto isso os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido a comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só, irmãos, que o Senhor está falando aqui em relação à comida? Que o alimento da onde ele estava se alimentando vinha de um lugar puro, que era do próprio Deus. Essa era a comida dele, ou seja, fazer, realizar a vontade do Pai. E como é que Jesus fez de uma forma tão perfeita? Porque ele não contaminava a comida, ou seja, o que ele tinha que fazer. Ele recebia algo puro, e quando ele praticava aquilo de uma forma pura. E quando ele passou para aquela mulher, ele passou de uma forma tão pura que automaticamente ela foi sarada e também passou aquilo para os homens da cidade de uma forma pura, com coração puro e sincero. E aí eu te pergunto, irmão, será que as pessoas à nossa volta não estão se convertendo? Será que é por causa da palavra que não está sendo pura? Ou será que é por causa dos nossos corações? Porque aquele que transfere o que é puro, sem contaminar, automaticamente vai ver o gerar vida nas outras pessoas. Assim como o Senhor fez com essa mulher. Irmão, se nós estamos aqui, foi porque alguém um dia, com um coração puro, transmitiu as palavras do Senhor, que gerou vida em nós.
Mas nós temos vistos nos altares, infelizmente, que muitas pessoas hoje não querem se juntar a Cristo. Por quê? Porque as pessoas estão colocando as palavras, estão transmitindo esse alimento com contaminação, com prostituição nos altares, com avareza, com engano, com mentira. Mas o problema, irmãos, não é a palavra, não é o alimento que vem do alto, porque esse desce puro e cristalino. Irmãos, até um corvo que foi alimentar o profeta, o alimento chegou puro. Por quê? Porque ele obedeceu o Senhor. Ele não ficou discutindo com o Senhor, mas eu tenho certeza? Será que o profeta vai receber ou não o meu alimento e tal, porque eu sou um corvo? Não, irmãos. Porque o Senhor não olha a aparência. Ele vai ver como está o coração. Ele mandou o corvo porque ele sabia que o corvo ia obedecer. Então, irmãos, parte aqui de dentro. Nós precisamos limpar a nossa geladeira para que as pessoas que se achegarem à nossa mesa comam de um bom alimento. Salmos 24, Salmos 24, versículo 4 e 5. Que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça, do Deus da sua salvação. Olha só, é diferente, irmãos, quando você está com, né, suas mãos limpas, seu coração puro. Já estou encerrando aqui. Quero trazer mais um outro texto que está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Ele diz assim: disse-me ainda, o Senhor falando, né, para João, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Ou seja, se você é santo, ou seja, separado, que foi o que a pastora Fabiana falou hoje à tarde, o santo é você estar separado, continue se separando. Para quê? Para que haja uma limpeza no seu coração, que o seu coração esteja cristalino, para compartilhar a obra do Senhor. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor ele tem algo para retribuir as nossas vidas, as obras que praticamos. Por isso que nós precisamos conservar o nosso coração, porque dele provém a vida, as saídas da vida. A partir do nosso coração que vai gerar o servir, o fazer, o elaborar o serviço. Nós costumamos falar, né, que assim como a nossa mente pensa, assim a nossa mão realiza. Mas tudo passa por onde? Pelo nosso coração. Tem um texto que o Senhor disse que ele tem algo preparado para nós, né? Que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que ainda não subiu no coração do homem. E por que será que ainda não veio no coração do homem? Porque provavelmente nós ainda precisamos limpar o nosso coração. Talvez o nosso coração não suportaria aquilo que está por vir. Por isso que nós precisamos passar pelo processo assim como José precisou passar, para quando ele for realizar a tarefa dele, ele realizasse da forma correta. Então, irmãos, gostaria de orar com os irmãos, nós vamos fazer a ceia e vamos aproveitar já em ceiar, em colocar o nosso coração diante do Senhor, assim como Davi fez, porque pecadores, irmãos, todos nós somos pecadores. Nós pecamos diariamente, porque desconhecemos muitas vezes da vontade do Senhor. E, como diz o apóstolo Paulo, o pecado ainda habita no nosso corpo. Por isso que o nosso espírito milita contra a carne. Porque o corpo, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer os prazeres da carne. Então, nós continuamos ainda pecando. Mas o que nós precisamos continuar fazendo é fazer como Davi, reconhecer. O problema não é só o pecado, porque o pecado o Senhor resolveu, mas nós precisamos resolver de nos apresentar ao Senhor e dizer assim: Senhor,
Eu reconheço. Porque, irmãos, o Senhor, ele enviou Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. O Senhor, ele enviou o Espírito Santo para nos dar clareza do pecado. Agora, ao arrependimento, ele te convida. É uma decisão tua. Isso é você que tem que fazer. Isso é a nossa parte, é reconhecer e nos arrepender. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra, pela tua direção, por tudo aquilo que o Senhor tem comunicado aos nossos corações. Nós te pedimos, Pai, e nós reconhecemos sim que nós somos pecadores e pecamos, Pai, mesmo tendo discernimento do pecado, nós ainda pecamos. Mas nós reconhecemos, Pai, que só podemos melhorar e limpar o nosso coração se for feito pelo Senhor. Se o Senhor nos ajudar, Pai, a prosperar. Nós todos os dias pecamos contra o Senhor. Em contrapartida, a tua misericórdia nos alcança todos os dias, demonstrando o quão grandioso e bondoso é o Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela tua misericórdia, te louvamos pelo teu amor, que foi manifesto a nós. Nós ainda estando sendo pecadores, como diz lá em 1 Coríntios 6, nós ainda estando em pecados, o Senhor enviou o seu Filho para nos resgatar, e nós te louvamos por isso, Pai. Agradecemos o teu nome. Nos perdoa, Pai, nos limpa o nosso coração, nos lava, nos torna brancos, transparentes, Pai, como a neve, para que a gente possa te servir, para que a gente possa estar diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Não nos permita contaminar o alimento que o Senhor tem nos dado para compartilhar. Que a gente possa compartilhar aquilo que está claro e limpo, que é colocado no nosso coração. Nós te agradecemos, Pai, pelo pão que nós temos aqui, que representa o corpo de Cristo, que é o pão sem fermento, é representando o corpo de Cristo que não tinha nenhum pecado, mas que tomou sobre ele todo o nosso pecado, Pai. Nós te pedimos perdão, nos arrependemos. Precisamos da tua ajuda, Pai. Sem o Senhor nós não conseguimos. Nós não conseguimos, Pai, resistir se não for pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, a ser claros neste tempo. Nos ajuda, Pai, a compartilhar a tua palavra, levar vida de uma forma limpa e clara, que não haja nenhuma contaminação por nós. Que as pessoas que vão receber o alimento através das nossas vidas recebam, Pai, sem nenhuma contaminação, sem nenhum desvio da tua palavra, Pai, da tua vontade. Em nome de Jesus. Nós apresentamos esse pão e glorificamos ao Senhor, Pai, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Podemos comer todos do pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, da mesma forma que nós participamos do, do pão, também vamos participar do puro suco da uva, que representa o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Pai, nós queremos colocar aqui diante do Senhor o sangue do Cordeiro, Pai, representado nesse puro suco da uva. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse sangue que nos comprou, que nos lavou. O sangue, Pai, que é aspergido sobre nós e agora dentro de nós, que faz o inverso. Ele não nos limpa por fora, mas nos limpa, nos lava por dentro. Pai, eu glorifico o teu nome, te agradeço pela ousadia de Cristo ter se entregue na cruz para poder nos resgatar. Nós apresentamos esse suco, consagramos o suco da videira, que ele continue nos limpando, para que a gente realize tudo aquilo que o Senhor deseja com que a gente faça neste tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Podemos beber todos. Glória a Deus.